Caros irmãos, caras irmãs, Deus plantou uma vinha sobre a terra e nos deixou como responsáveis para cuidar desta vinha. Nós somos apenas administradores, não é nossa, nós estamos cuidando para Ele. E quando nós vemos a história dos santos, nós vemos justamente isso: homens muito elevados, nobres por causa da virtude, especialmente, homens muito dignos, porque entregues, dilacerados pelo sofrimento interior de ter que se entregar por Cristo, por amor a Cristo, tendo visto tão grande amor de Cristo que por eles foi derramado. Homens que se colocam nessa posição de administradores humildes e que sabem que não vão fazer nada além daquilo que é a sua obrigação, enquanto nós, bobões, achamos que por um ato de virtude já merecemos o céu inteiro e Deus tem que nos recompensar. Quando a gente vê santos como o que hoje nós celebramos, é de corar de vergonha o que nós devemos fazer de fato, porque é muito impressionante o que homens como São Bonifácio fizeram. A Europa, se é o que é hoje, está se destruindo por dentro, né? Mas no seu auge a Europa só chegou por causa da igreja, por causa de homens como São Bonifácio. Após a queda do Império Romano, que já havia sido evangelizado pelos cristãos, uma quantidade imensa de povos bárbaros começou a invadir a região civilizada do Império, vindo especialmente do norte, onde hoje se encontra a região da Alemanha, mais ao norte ali da Grã-Bretanha, ao norte da Inglaterra, na Irlanda do Norte, aquela parte mais superior, os povos eslavos. Eles foram entrando e foram encontrando livre acesso, porque o povo romano havia se enfraquecido por causa dos seus maus costumes, a sua moral depravada, própria de gente que só quer curtir a vida adoidado e não está disposto a fazer nenhum tipo de sacrifício, enfraqueceu o império como um todo. Abre parênteses, é o que nós estamos vivendo hoje, hein? A nossa civilização está enfraquecida por causa da moral do nosso povo, fecha parênteses. E o que é que os cristãos fizeram? Se lamentaram, choraram, dizendo: nossa, e agora? A nossa fé, a nossa civilização está ruindo, está se acabando. Sim, Santo Agostinho deixa escrito como para ele é doloroso ver Roma cair. Roma que matou São Paulo, Roma que matou São Pedro e mais 7 milhões de outros mártires cristãos. Ele olha para aquilo, vê os povos bárbaros invadindo o Império Romano, e como é difícil para ele, como é doloroso para ele ver tudo aquilo. Porque ele gosta de ver os cristãos sendo martirizados? Não, porque ele entendia claramente o nível de civilização e de sofisticação que o povo romano havia chegado, com a sua educação, com a sua racionalidade, em algumas áreas, é claro. Os povos bárbaros eram povos tribais, rudimentares mesmo, estavam parados na história lá atrás, enquanto os romanos haviam avançado absurdamente junto com a cultura grega. O que é que os cristãos tiveram que fazer? Bom, nós não vamos nos refugiar em guetos. Nosso Senhor não nos fez para ficar dentro das nossas bolhas bem confortavelmente esperando o retorno de Cristo. Nada disso. Isso é enterrar o talento que Deus nos deu. A um ele deu 10, a outro ele deu 5, a outro ele deu 1. O que tinha 10 multiplicou, fez 20. O que tinha 5 multiplicou, fez 20. O que teve 1 ficou com medo, enterrou e esperou o Senhor chegar. E quando o Senhor chegou e entregou o talento que tinha recebido, o Senhor disse para ele: servo mau e preguiçoso. Os cristãos, os verdadeiros cristãos, os genuínos cristãos, como São Bonifácio, que sabiam do seu dever e da sua responsabilidade de cuidar da vinha do Senhor, se esforçaram até o fim, literalmente até a morte, para evangelizar esse povo. O povo franco que invadiu a região de onde é a França foi evangelizado. O povo anglo e saxão da região onde hoje é a Inglaterra foi evangelizado. E os outros povos bárbaros que ainda estavam presentes na região onde hoje é a Alemanha foram evangelizados, e foram evangelizados por São Bonifácio, que é um grande santo,
na Alemanha, na região do povo que fala língua alemã. Mas vejam, meus irmãos, os santos não são pessoas perfeitas como o são nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora. E isso fica muito claro num escrito de São Bonifácio, que a igreja coloca para nós no dia de hoje, no ofício das leituras, em que ele diz o seguinte: ele lembra que a igreja, como a barca de Cristo, é uma barca de Cristo que precisa ser cuidada, alguém precisa governar esta barca. E aí ele começa a falar dos vários exemplos do passado, de homens grandes que governaram a barca de Cristo, regendo dioceses, que na época dele, já ali no século VIII, já tinham dado grande fruto, mas já tinham ficado muito para trás na história. Já haviam se passado 700 anos de história cristã, católica. E aí ele revela para nós uma coisa que é bastante chocante e bastante consoladora, inclusive. Ele diz assim: ao pensar neles, nestes homens, e em outros semelhantes, fico apavorado. O temor e o tremor me penetram, e o pavor dos meus pecados me envolve e deprime. Olha o conhecimento que ele tem de si mesmo. Fui chamado a ser administrador da vinha do Senhor, mas sou um miserável. E ele continua: gostaria muito de abandonar inteiramente o leme da igreja. E causa sofrimento, gente. Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer fazer a vontade de Deus, mas sofrer, objetivamente falando, isso não é projeto de vida para ninguém. Gostaria muito de abandonar inteiramente o leme da igreja, se encontrasse igual precedente nos padres ou na Sagrada Escritura. Ou seja, se eu tivesse visto alguém no passado que tivesse abandonado o leme da igreja, a condução da igreja, como que dizendo: a igreja é do Senhor, Ele vai conduzir, então vamos deixar Ele conduzir, enterrando o talento. E depois ouvindo do Senhor: servo mau e preguiçoso, eu te coloquei para conduzir a igreja. E ele continua: mas não sendo assim, já que não encontrei nada disso na história, e dado que a verdade pode até ser contestada, mas nunca vencida, nem enganada, a verdade sempre vence. E é bom que nós estejamos do lado da verdade para vencermos com ela. Nossa alma fatigada se refugia nas palavras de Salomão, que diz, livro de Provérbios: confia no Senhor com todo o teu coração, e não te fies em tua própria inteligência. Não acredite na tua própria inteligência. Em todos os teus caminhos reconhece-o, o Senhor, e Ele conduzirá teus passos. Permaneçamos firmes, ele continua, na justiça, e preparemos nossa alma para a provação. Suportemos as demoras de Deus e lhe digamos: vós fostes um refúgio para nós, Senhor, de geração em geração. Todos nós temos uma vinha para cuidar. É a paróquia, é a diocese, é a sua família. E só você, como agricultor desta vinha, sabe o trabalho necessário para cuidar desta vinha. Mas nós não podemos abandonar. Nós não podemos abandonar. Porque se abandonarmos, nos assemelharemos a estes do Evangelho de hoje, que quando vem o filho do dono da vinha, que não é nossa, nós estamos só para administrar, quando vem ele chegar para receber os frutos desta vinha, o que é que vão dizer? Bom, nós não fizemos nada, ele vai cobrar de nós e vai nos punir. O que é que nós vamos fazer? Matá-lo. E assim termina a nossa história de maneira trágica e terrível. Fiemos o nosso coração no Senhor e não em nós mesmos. E tomemos o exemplo destes grandes santos, que sabiam da sua missão, mas ao mesmo tempo conheciam profundamente a sua miséria. E por isso foram grandes, porque aprenderam a confiar no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.